verdadeira posição da alma, ou a origem da vida. No Srimad Bhagavad Gita, mais famosa escritura védica da Índia, e muito popular por ser aceita por todos os segmentos religiosos da cosmologia védica, Sri Krishna, o Supremo Absoluto, ensina ao seu amigo e querido discípulo Arjuna a verdadeira condição da alma. Achedioyam adayoyam akledio shosha evacha nitya sarvagatas-tanur achaloyan sanatanaha. Traduzindo, a alma individual é irrompível e insolúvel, e não pode ser queimada e nem seca. A alma é permanente, está presente em toda parte, é imutável, imóvel e eternamente a mesma. Krishna declara que a alma é Sarvagata, onipenetrante. Ela pode agir em qualquer condição da criação divina, quer sob os auspícios da energia externa, quer sob os auspícios da energia interna de Bhagavan, o Supremo. E que além disso, ela é Achala, imóvel. Na verdade, a alma encontra-se na condição de Tatastha Shakti, a energia marginal de Bhagavan. Segundo os grandes mestres e acharyas do conhecimento védico transcendental, esta energia se situa numa região intermediária entre o oceano causal e a criação material. O ser, Jiva, que se situa nessa posição, tem o livre arbítrio de escolher onde se abrigar. Ele pode viver tentando desfrutar da posição de Purusha, sob os encantos dos prazeres efêmeros, na energia externa, sob as leis do dualismo, ou pode desfrutar de uma vida mais saudável, como serviçal eterno dos sentidos do Mahapurusha, Deus, num mundo não dual. Os Puranas, escrituras, leva à conclusão que desfrutar de uma atmosfera não dual, apropriada para uma entidade não dual, como Jiva, o ser, servindo aos sentidos de Bhagavan, Deus, e sendo reciprocada por Bhagavan com a gratificação dos seus sentidos, é muito mais saudável para a entidade viva. Não é possível conceber se o Tatastha Shakti é um espaço real ou virtual. O mundo espiritual é Achintya, o que significa inconcebível para o padrão de raciocínio dualista. Fracassamos ao imaginá-lo como um determinado local segundo os padrões dualistas materiais. Como a alma é todo penetrante, ela pode estar em um determinado local e simultaneamente não estar em local algum. Lokas ou locais são espaços materiais. Na condição onipenetrante, a alma desfruta da natureza Achintya Beda Beda, ou seja, da inconcebível simultaneidade da sua posição constitucional. Esta realidade dualista que vivemos é apenas uma realidade virtual, criada pela energia externa. A posição autorrealizada, onde se desfruta prema, amor divino, é inconcebível para o pensamento material. Praticamente, todo conceito de vida na cultura ocidental está baseado num conceito de vida corpórea, isto é, de identificação com o corpo físico. Há escolas filosóficas que admitem o conceito da existência do conjunto corpo e alma como sendo criados ou passado a existir concomitantemente.
O corpo seria perecível, mas a alma eterna. Mas onde conceber uma eternidade vinculada a um momento inicial a partir da formação do conjunto alma-corpo? A eternidade não pode estar restrita a um início, pois deixaria de ser eterna. Seria no máximo perene, mas não absolutamente eterna. As escolas ateístas descartam a existência de uma alma que sobreviva ao desaparecimento do corpo. Após a morte do corpo, a entidade viva estaria sujeita ao desaparecimento completo. Os Puranas analisam exaustivamente essas duas perspectivas e levam ao conceito não dual de uma existência vinculada à realidade da verdade absoluta, Deus. As entidades vivas são partes integrantes da verdade absoluta e, como tal, não necessitam de uma atmosfera dual para sua existência. Elas podem servir a esta verdade absoluta num plano dualístico material, que está sujeito às vicissitudes dualísticas de existir e não existir, e podem viver numa atmosfera não dual, livre dos inconvenientes de existir dentro dos limites de um corpo físico e passar a não ter existência corpórea manifesta no cataclismo físico denominado morte. O Śrīmad Bhagavatam, conhecido e aceito por todos os mestres como o Purana Imaculado, define maravilhosamente esse assunto num diálogo entre Krishna e Uddhava. Krishna explicou anteriormente estes conceitos de vida e morte corpórea a Arjuna num campo de batalha, num momento decisivo e de muita expectativa. Arjuna, apesar de ser extremamente inteligente por ter assimilado todos os ensinamentos de Krishna em pouco menos de uma hora, era um guerreiro, um kshatriya em sânscrito. Não é de se esperar que especialistas em artes marciais sejam grandes filósofos. Portanto, Krishna fez questão de explicar detalhadamente os mesmos pontos filosóficos a Uddhava, um pouco antes de abandonar esse planeta. Uddhava era um grande filósofo e, além disso, era o ministro mais arguto de Krishna, sendo notável pela sua inteligência e preparo psicológico. Ele era tido como o mais perito analista de todas as circunstâncias duais que se pode conceber. Portanto, Krishna tem o mesmo diálogo que teve com Arjuna e que se tornou famoso com o nome de Bhagavad Gita, com Uddhava. E esse diálogo está no 11º canto do Śrīmad Bhagavatam. E a respeito deste conceito de vida e morte corpórea, Krishna faz questão de salientar a posição definitiva. Os grandes filósofos analisaram os elementos materiais que constituem este cosmos de muitas maneiras diferentes. Todas as propostas são razoáveis, pois todas são apresentadas com extensa lógica. Estas propostas filosóficas são deveras brilhantes. No entanto, estes mesmos elementos materiais são a causa do falso ego, forte identificação com o corpo físico. E este falso ego torna-se a causa de toda ilusão e dualidades materiais. O argumento especulativo dos filósofos, este mundo é real, ou ainda, não, ele não é real, baseia-se em conhecimento incompleto a respeito da verdade absoluta e visa apenas compreender as dualidades materiais. Embora esta argumentação seja inútil, aqueles que desviam a sua atenção de mim, que sou a causa de todas as causas, são incapazes de abandoná-lo, ensina Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus. A mente que vive em função do falso eu, do falso ego,
está presa às reações das atividades materiais e sempre medita nos objetos dos sentidos. Portanto, a mente parece que vem a ser e que depois sofre a aniquilação junto com os objetos de percepção, e dessa maneira perde a sua capacidade de distinguir entre o passado e o futuro. Ao passar do corpo atual para o próximo corpo criado pelas suas próprias atividades materiais, karma, a entidade viva absorve-se nas sensações agradáveis e dolorosas do novo corpo e esquece por completo a existência do corpo anterior. Este esquecimento total de sua identidade material anterior, causado por uma razão ou por outra, chama-se morte. E o que chamo de nascimento é apenas a identificação total da alma condicionada com seu novo corpo. Ela, completamente iludida, aceita o novo corpo, assim como alguém aceita sem ressalvas a experiência de um sonho ou fantasia como sendo realidade. A alma condicionada em seu corpo atual, embora tenha existido antes dele, pensa que só recentemente veio a existir. E como a mente cria esta identificação com o novo corpo, ela se envolve com a dualidade deste mundo. Os corpos materiais estão sempre passando por criação e destruição, decorrentes da força do tempo, cuja rapidez é imperceptível. Devido à natureza sutil do tempo, ninguém nota estas mudanças. Aqueles que apenas desperdiçam as suas vidas equivocadamente, pensam e dizem que cada fase particular do corpo é a verdadeira identidade do ser. No entanto, a entidade viva de fato não nasce, e sendo imortal, não morre. É em virtude da ilusão material que o ser vivo parece nascer e morrer. Embora o corpo material seja diferente do eu, devido à ignorância decorrente da associação material, a entidade viva eterna equivocadamente se identifica com as condições corpóreas. Contudo, às vezes, alguém muito afortunado é capaz de abandonar semelhante invenção mental. Quem compreende de modo realista a criação e destruição dos corpos materiais já não está sujeito a estas dualidades. Mas o ser humano sem inteligência, incapaz de distinguir-se da natureza material, pensa que a natureza é real. E devido ao contato com ela, acaba ficando completamente confuso e entra no ciclo da existência material que o faz divagar por diferentes corpos como reação às suas atividades dualísticas. Goura Premanandi.